A rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, porque domingo os mineiros em campo, Atlético contra o São Paulo, 4 da tarde, pode anotar, jogo ao vivo na Globo, também tem Internacional e Cruzeiro às 6h30 no domingo com transmissão do Premier. Vamos começar falando sobre esse jogo, porque o Roger Cazé tá na toca da Raposa, porque tem julgamento do Gabigol no noticiário e essa questão do filho do Matheus Pereira. Os dois viajam para Porto Alegre, Cazé? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Os dois são dúvida, viu, para essa partida contra o Internacional no fim de semana. O time está encerrando a preparação para essa partida e o Gabigol não participou da movimentação de hoje porque o Gabigol está no Rio de Janeiro. Foi participar do julgamento de um recurso dele contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e também contra a União Federal, por causa de uma punição que ele sofreu em 2023, quando ainda era jogador do Flamengo. Num exame antidoping de surpresa, ele teria atrapalhado, se negou a coletar a urina, deu tudo certo com esse exame, mas por causa da atitude dele, ele sofreu uma punição de 2 anos sem jogar bola. Essa punição que começou no dia 8 de abril de 2023, termina agora, dia 8 de abril de 2025. Aí você pergunta, e como é que ele está jogando? É por causa de um efeito suspensivo que ele conseguiu quando ainda era jogador do Flamengo. Então, se tudo der errado nesse julgamento, poucos dias para estar tudo certo com o Gabigol. No caso do Matheus Pereira, ele vai ter bebê, a esposa dele vai ter bebê nos próximos dias e ele pediu para a comissão técnica para ficar perto nesse momento. Por isso que é dúvida, Maurício. E que o filhote venha com muita saúde. Roger Cazé, obrigado pelas informações. Da Toca da Raposa, a gente vai para a Arena MRV, onde está a Giovana. Tá, então, Gão, nessa nova perspectiva, vamos voltando a falar de Campeonato Brasileiro após essa derrota na Sul-Americana. E o Gabigol como uma esperança de gols para o time celeste. Ele chegou ao Cruzeiro com uma moral danada. Uma apresentação cabulosa no Mineirão para mais de 40 mil torcedores. O atacante carrega o gol no apelido e logo ganhou música. No Clube Celeste, o jogador chegou cumprindo as expectativas de balançar as redes. Já foram 6 gols em 9 partidas. Logo na estreia do Brasileiro, ele já deixou claro que vai ser essa referência. Por falar em Série A, o Gabigol é o terceiro maior artilheiro da era dos pontos corridos desde 2003. Ele já marcou 114 vezes. Está atrás só do Diego Souza com 130 e do Fred com 158. Em atividade, é o que mais balançou as redes. Eu tenho 28 anos só, né? Parece que eu tenho mais, mas eu sou muito novo, mas creio que eu vivi bastante coisa. Se eu for olhar para trás na minha carreira, é uma carreira vitoriosa, uma carreira com números expressivos. E creio eu que eu estou no meu melhor momento, não só dentro de campo, mas também fora, como pessoa. Muita gente fala que minha temporada, a última, não foi tão bem, mas mesmo assim tão bem. Eu ganhei 2 títulos e foi muito importante na final. Então, se for não tão bem, ganhar 2, né? Mas, por outro lado, o jogador vive a expectativa do julgamento do recurso de doping, ainda quando jogava no Flamengo no ano passado. Esse julgamento vai ser hoje e o resultado deve sair amanhã. Ele pegou a punição até o fim deste mês e joga sob efeito suspensivo. Se perder o recurso, o atacante vai ter que cumprir suspensão até o dia 30. Num momento de voltar a vencer e recuperar a confiança, nada melhor do que ter o artilheiro liberado, né? Fez um gol importante no Campeonato Brasileiro, mas passou apagado e despercebido no jogo contra o poderoso União Santa Fé, que o Cruzeiro perdeu, né? E sim, é um sarcasmo que eu estou fazendo aqui, porque é um absurdo o Cruzeiro com o investimento que tem ir lá na Copa Sul-Americana e perder da forma que perdeu para um time de qualidade muito inferior, com investimento muito inferior do que o Cruzeiro. Então, a torcida tem uma grande expectativa. Tá na hora de começar a corresponder, viu, Gabriel? Vamos falar de Cruzeiro, então, Gão. Próximo desafio também tem a ver com um tabu. O Cruzeiro não vence o Inter há 9 anos. Pode colocar aí na seção de destaques do noataque.com.br.
Nessa sequência desses 9 anos, Hugão, foram 11 jogos com 6 vitórias para o Internacional e 5 empates. Uma sequência bem complicada mesmo. Inclusive, lembro de uma eliminação para o Inter na Copa do Brasil, naquela campanha trágica de 2019, em que vem Rogério Ceni, inclusive era ele o treinador naquela situação. São os gols que a gente está vendo aí. Tinha jogadores que hoje estão no elenco, que fazia parte desse elenco aí, dessa derrota aí. Então, ou seja, um desafio maior para o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro, péssima campanha no Campeonato Mineiro. A gente estreia no Campeonato Brasileiro com uma vitória, mas com o futebol de dar calo nas vistas e bem preocupante. A gente tenta, às vezes, gente, aqui, dar uma amenizada para não colocar uma crise, não aumentar, às vezes, um problema maior do que às vezes ele é. Mas eu fiquei bem preocupado com esse jogo também da Sul-Americana. E na sequência, esse desafio que é jogar contra o Inter no Beira-Rio, que é um baita de um adversário. Tem jogado um futebol bom, o Inter tem jogado um bom futebol, né? Então é um desafio maior. E antes da gente começar a criticar o Leonardo Jardim, concordo que a escalação dele nos 2 jogos foram estranhas, no mínimo estranhas, as 2 escalações, é necessário que a gente também entenda a responsabilidade dos jogadores e a responsabilidade de Alexandre Matos em relação da formação desse elenco e também daquilo que é entregue dentro de campo. O Matos pode até falar, eu não entro em campo. Pois é, mas você é quem faz o planejamento desse elenco. E aos jogadores que entram em campo, é ter aquele raciocínio, aquele pensamento de entender o seguinte, não está funcionando. Vamos mudar a história desse jogo? Eu acho que falta muito desse jogador. Eu falo muito com meus amigos, que eu estou, graças a Deus, de ter visto ali aquela geração dos anos 80, dos anos 90 e do início dos anos 2000 também, que eram jogadores que pensavam o jogo. Hoje em dia parece que todo mundo muito mecânico. A ordem é dada e ninguém pensa o jogo, ninguém olha